Olá, pessoal. A gente está nesse novo encontro para continuar falando sobre os profetas menores. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro do profeta Abacuque, e como a gente tem feito em encontros anteriores, a ideia é que a gente possa olhar o livro de Abacuque, identificar numa sequência cronológica onde ele está inserido, o seu conteúdo, o seu contexto, a sua época, para que a gente possa discernir a mensagem do texto. Então, assim como a gente mostrou em encontros anteriores, a gente vai estar abrindo uma sequência, uma linha cronológica para que a gente possa entender. Lembrando que são 12 profetas menores, Abacuque faz parte de um desses profetas menores. Na verdade, somente Isaías, Jeremias e Ezequiel são os profetas maiores por conta do volume dos livros, mas os demais 12 profetas são chamados menores por conta do seu volume. Então, hoje a gente vai falar sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, o seu livro, ele tem particularidades interessantes que vão nos inspirar nessa caminhada de leitura. O que existe de diferente, que é importante já ressaltar? Pouco se sabe sobre o profeta Abacuque. Na verdade, o seu último capítulo é uma poesia, então muitos atribuem que Abacuque também poderia ter sido um levita, por conta das suas orientações com relação à mensagem que ele deixa para o mestre de música, o regente, para que ele possa, no final do seu livro, registrar aquilo como se fosse um cântico, uma poesia, e é o momento final em que ele fecha o seu relacionamento e o seu entendimento com Deus no grande dilema que ele estava vivendo. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas Abacuque sabe-se pouco dele. Dizem também que a origem do seu nome também pode ter um vínculo com a palavra abraço, por conta de andar abraçado com Deus e se relacionar com Deus. Isso também não tem evidências históricas, é só uma hipótese construída. Mais importante que Abacuque traz relevantes significados para a nossa vida cristã. Dentro desse contexto, eu vou compartilhar um slide para que a gente possa olhar essa linha do tempo em que Abacuque está inserido. Então, eu usei esse slide também na aula de Ageu. De novo, essa linha vermelha que percorre os livros da Bíblia é como se fosse uma linha cronológica, Gênesis até Esdras e Neemias, juntamente com Ageu, Zacarias e Malaquias, profetas pós-exílio. A gente viu isso no último encontro. Esse X em azul que eu coloquei é o momento do exílio babilônico, ou seja, no momento em que ocorre o exílio, e agora a gente vai olhar para dentro de Abacuque. Percebam que Abacuque está nessa linha cronológica, ele está no momento antes do exílio babilônico. Dentro desse cenário, Abacuque está por volta do ano 600 a.C., ele está profetizando e vivendo no Reino do Sul, dentro de um contexto social que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E nesse último slide aqui, a gente mostra duas camadas. Lá no início da história, com o reino unificado, Saul, Davi e Salomão, depois o reino dividido, né, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, e agora um outro desdobramento nessa camada inferior, que a gente está vendo o reino do norte. No ano 722, a Síria toma e passa a ser o grande império dominante, e agora a gente está vendo nessa linha vermelha a época em que Abacuque está vivendo e profetizando. Dentro desse cenário, a gente percebe que Abacuque está vivendo no Reino do Sul, e o contexto social que ele vive é um contexto muito ruim, porque o Reino do Sul, diz o texto lá em Abacuque, que a lei estava frouxa. O que era isso? Havia uma miséria, uma violência, corrupção no meio do Reino do Sul. Há muita desgraça, o povo totalmente distante de Deus, fome, miséria, corrupção, prostituição. E Abacuque está nesse contexto, está vivendo esse momento. Abacuque, ele começa a se relacionar com Deus e ele começa a perguntar para Deus, dizendo: Senhor, até quando a gente vai continuar vivendo dessa forma? E é interessante que o contexto que Abacuque está vivendo, a crise social é muito grande. Perceba como isso é muito parecido com o que a gente vive hoje. Há uma grande crise social, ele não vê futuro para a sua nação.
O povo está totalmente distante de Deus e ele agora percebe, numa visão, no que ele está enxergando, que a Síria, que era um reino muito violento, era conhecida por, ao tomar uma nação e fazer escravo uma nação, a violência com os escravizados era enorme, de tortura, de esfolamento, todo tipo de tortura e violência era praticado pelos assírios. Agora o que está acontecendo, um grande movimento militar envolvendo os caldeus, né, ou seja, a Babilônia, juntamente com os persas e os medos, vão se juntar num movimento para vencer a Síria. E, de fato, isso acontece. É o momento em que encerra o período da Síria, né, o reino da Síria, e agora inicia o reino da Babilônia. E Abacuque está enxergando isso. E Abacuque está vendo que o cenário de Judá não vai mudar. Na verdade, ele começa a questionar Deus, já enxergando o seguinte, uma violência contra o Reino do Sul viria agora por parte da Babilônia. E agora começa uma grande crise nesse relacionamento, onde Abacuque vai buscar em Deus resposta para as suas perguntas e o porquê disso tudo está acontecendo. Dentro desse contexto, eu queria ler com vocês o início do livro, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou seja, sentença, o peso, na verdade, é algo que já tinha sido revelado a Abacuque. E Abacuque agora vai arrazoar com Deus, vai interagir com Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se das moradas das suas. Ela é pavorosa e terrível, cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Na verdade, o Senhor já está mostrando que seria através dos caldeus, ou seja, da Babilônia, que o Reino do Sul também seria destruído, ou seja, seria levado cativo. E aqui, essa palavra violência, no original, é a palavra Hamás, todo mundo conhece, do famoso grupo Hamás, por conta da sua violência, é derramamento de sangue. E o profeta está falando: Senhor, até quando haverá derramamento de sangue? Até quando essa violência vai continuar? Porém, a gente vai ver nesse contexto que o Senhor retorna para Abacuque nesse diálogo, dizendo: olha, será necessário sim dessa forma. Haverá sim uma nação, e aí ele vai citando aqui uma comparação, dizendo que os carros desse grande exército são como leopardos, seus arqueiros, seus soldados como águias ligeiras que atacam a sua presa, e ele vai narrando todo esse contexto, e ao mesmo tempo parece que Abacuque vai ficando até um pouco assustado em relação ao que está vivendo.